Quando eu cheguei aqui hoje, eu lembrei de um hino que diz assim: o amor do Salvador eu sinto em toda parte. É interessante, assim que nós atravessamos os portais da capela, nós fomos recebidos como Cristo receberia se estivesse aqui. Nós sentimos o amor de vocês, o amor dos recepcionistas, o amor dos nossos amigos do Instituto, que são muitos, né? Alunos jovens que foram meus alunos, jovens que são e jovens que serão. E que bom sentir que nós fazemos parte da mesma família, que é a família de Cristo. Quero agradecer sinceramente à presidência da Estaca Boa Viagem por esta oportunidade de estar aqui com vocês. Eu até comentei com o presidente Cavalcante que nos últimos anos, eu tenho tido mais contatos com os membros da Estaca Boa Viagem, pois a sede do Instituto fica em um prédio da Estaca Boa Viagem, do que da minha própria estaca, mesmo tendo presidido a Estaca Litoral, porque eu estou com vocês da terça aos sábados, e isso é muita coisa. Obrigado pelo que vocês são. Minha esposa acabou de compartilhar com vocês, e ela é esse exemplo de ministração. Ela consegue enxergar pessoas que eu não enxergo. E que bom que ela sempre está me alertando em relação a essas coisas. Ela enxerga aqueles recém-conversos que estão lá no batistério pela primeira vez, para que a gente os trate como Cristo trataria. Ela enxerga aqueles que estão chegando no reino e que, por estar em um local onde tecnicamente não conhece ninguém, certamente se sente deslocado. E é isso que o Senhor espera que nós façamos. Ouvir atentamente cada mensagem, todas inspiradas. Mas me tocou muito, apesar das demais terem tocado também, a mensagem do irmão Caran. Talvez vocês não sabem, não sei se foi dito aqui, mas o irmão Caran, ele é uma luz para a missão Recife Sul. Não sei se foi dito isso para o senhor, mas eu gostaria de declarar em nome da presidência da missão, pois o irmão Caran, ele tem declarado as bênçãos patriarcais do distrito de Araripina e do distrito de Palmares, pois distritos não têm patriarca, e os patriarcas são os patriarcas do conselho. E ele, de uma maneira assim muito bondosa, muito acolhedora, ele tem acolhido esses membros que procuram conhecer, como ele disse, a vontade do Senhor. Muito obrigado por isso. Amados, imagine agora que vocês estejam numa grande conferência, e de fato estão. Eu vejo aqui a metade da estaca, né, presidente? Então é muita gente, nossa, parabéns. E todos aqui, todos nós estamos reunidos para ouvir as palavras de Cristo e renovarmos o nosso convênio com o Senhor. Uma conferência semelhante a essa aconteceu quando o rei Benjamim anunciaria que seu filho Mosias seria o próximo rei. Naquele dia, eu sei que isso está na lembrança de vocês, o rei Benjamim, ele ensinou sobre os princípios que servem como base do serviço de uma liderança justa. Ele ensinou que nós precisamos agir com humildade
e reconhecer a dependência que nós temos de Deus. E que sem Ele, nada podemos fazer. Ele ensinou sobre o arrependimento e a transformação espiritual, e eu digo mais, intelectual, emocional e física que acontece conosco quando nós reconhecemos que Jesus é o Cristo, quando nós reconhecemos nossas fraquezas e procuramos nos aproximar de Cristo, trilhando no caminho do convênio. Ele ensinou sobre a missão de Jesus Cristo. Ele profetizou sobre seu nascimento, seu ministério, morte, expiação, ressurreição. E ensinou que quando nós agimos com fé e nos arrependemos de todas as nossas falhas, nós iremos sentir, nós vamos provar do perdão, iremos sentir paz. E por último, ele nos ensinou sobre fazer uma aliança com o Senhor por intermédio dos convênios e viver esses convênios. Quando terminou esse discurso, que realmente foi, eu acho que vocês devem ter lembrado, ele, como um bom líder, um homem que tinha o cuidado de conhecer o coração dos santos, ele mandou uma proclamação para verificar se todos foram edificados. E ele recebeu a resposta, eu gostaria de ler para vocês. E então aconteceu que, tendo o rei Benjamim assim falado a seu povo, mandou investigar se seu povo acreditara nas palavras que ele dissera. E todos clamaram a uma só voz, dizendo: sim, acreditamos em todas as palavras que nos disseste, e também sabemos que são certas e verdadeiras, por causa do Espírito do Senhor onipotente. Ouçam com mais atenção do que vocês estão ouvindo agora. Por causa do Espírito onipotente que efetuou em nós uma vigorosa mudança, de modo que não temos mais disposição para praticar o mal, mas sim de fazer o bem continuamente. Eu tenho um forte testemunho, pois eu conheço muitos do que aqui estão e convivo com muitos de vocês que, ao serem batizados e ao trilharem o caminho do convênio, vocês têm provado dia após dia essa vigorosa mudança de coração. Parabéns por isso. Parabéns por continuar nesse caminho. Porém, amados, havia uma situação que se tornou um desafio para a futura geração. Eu acho que vocês recordam que naquela conferência havia muitas crianças que não conseguiam entender o que havia sido ensinada, por não ter entendido, não fizeram um convênio com o Senhor e, por conta disso, não acreditavam na tradição de seus pais. Lá em Mosias, nós lemos o seguinte: ora, aconteceu que havia muitos da nova geração que não podiam conhecer as palavras do rei Benjamim. Eu acredito que aqui hoje nós temos muitos da nova geração que ainda não consegue compreender na sua plenitude. E esses que não conseguem compreender, eles precisam ser ministrados.
com muito cuidado, para que continuem no caminho do convênio. Certa vez, quando Cristo estava ministrando na Palestina, ele citou uma parábola que nós conhecemos como parábola da semente. Mas eu vou ler para vocês apenas um pequeno versículo que nos deixa uma palavra de alerta. Ele acende aquele sinal amarelo de alerta que fica piscando. E diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. E este é o que foi semeado ao pé do caminho. Sempre pensei nisso. Ana e eu nos casamos em 23 de agosto de 1996. Ano que vem nós completaremos 30 anos de casado. E logo veio o primeiro filho, que foi desta ala aqui em Setúbal. Os membros dessa unidade conheceu. E eu recordo que quando nós ensinávamos o Evangelho para Júlio e para a Júlia, que é 4 anos mais nova, parecia que não estavam aprendendo. E isso, às vezes, eu estou sendo muito sincero, eu estou falando de mim, eu me sentia, às vezes, desmotivado. Mas a gente continuava perseverando, e eu recordo que nas primeiras reuniões familiares, parecia que eles não estavam conectados. Mas os anos passaram e nós continuamos sendo um bom exemplo para os nossos filhos. Até que um dia, nós tivemos e temos muitas experiências com nossos filhos, mas até que um dia eu servia como conselheiro da Estaca Guararapes, servi lá por 10 anos, e eu recebi uma designação inesperada de visitar uma unidade distante. E naquela noite, na noite seguinte, eu não havia abastecido o veículo. Então não havia combustível suficiente para ir em um local e retornar com segurança. Nesse dia a Júlia estava comigo. Ela tinha, eu acho que por volta de 5 anos de idade. Ana estava de plantão no Hospital Português. E eu parei num posto para abastecer o veículo. Quando eu parei o carro, Júlia observou e rapidamente comentou: painho, hoje não é o dia do Senhor? Eu digo: é, minha filha. Então por que o senhor está abastecendo o carro? Aí eu: eita, e agora? Aí eu disse: minha filha, é porque eu recebi uma designação e preciso visitar uma unidade. Então ela disse: painho, teria se organizado antes. Gente, eu não podia ser um mau exemplo para minha filha. Suspendi o abastecimento, não abasteci e saí orando: Senhor, por favor, faça com que a gente vá e volte. E, por favor, diminua o arrasto para que a gente consiga. E nós fomos e nós retornamos. Isso me fez lembrar, amados, que é isso que o Senhor espera de nós, pais, líderes, filhos. Os filhos também precisam ser bons exemplos para os seus pais. Eu presto meu testemunho. Esta é a Igreja de Cristo. Cada um de nós somos o povo do convênio. O Senhor nos conhece individualmente. Cristo sabe quem nós somos. Ele é o nosso amigo, Ele é o seu amigo, Ele é o meu amigo. Ele conhece as minhas virtudes, as minhas realizações, os meus projetos, mas Ele conhece as minhas angústias, os meus fracassos, os meus erros, os meus enganos, e sabe como me resgatar e te resgatar. E eu presto
um testemunho agradecendo a vocês por me ouvirem, e eu deixo essas palavras em nome de Jesus Cristo. Amém.